Boa tarde, começa agora o programa Trabalhador em Foco. Esse programa é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis através da união de 14 sindicatos que financiam todo o custo desse projeto que é o Trabalhador em Foco. No programa de hoje, a gente vai entrevistar a dona Irma Aparecida, que é a presidente do Sindicato dos Domésticos de Petrópolis. Fica com a gente que a gente volta daqui a pouquinho. O espetáculo Allan Kardec, Um Olhar para a Eternidade, é um espetáculo leve, bonito e que conta de uma forma agradável para quem vai assistir quem foi esse grande vulto conhecido de todos nós e principalmente no meio espírita, Allan Kardec. Quando a olhei na Gare do Norte, Amélie, e a levantei do chão com minhas mãos, eu vi em você a única companheira que um dia poderia ter. Nesses meus 47 anos de estrada, vários personagens passaram pela minha vida. É para mim uma grande honra, um grande privilégio poder contar a história, a trajetória deste que foi o codificador do espiritismo. Madame, Monsieur, existe vida após a morte. Não é apenas um espetáculo espírita, é um espetáculo aberto para quem não sabe quem foi o codificador da doutrina espírita, o professor, o educador. Espero a presença de todos vocês. Forças desconhecidas do além, manifestai agora a vossa presença. Solicito aos amigos e colaboradores que não se refiram mais à minha pessoa como professor Rivaio. De hoje em diante, meu nome é Allan Kardec. Estamos de volta e vamos de fato dar início à nossa conversa com a dona Irma Aparecida. Boa tarde, dona Irma. Boa tarde. Prazer recebê-la. A gente já tentou marcar algumas vezes, mas tivemos nossos impedimentos múltiplos, né? E nesse momento, na verdade, a gente está abrindo espaço para falar sobre uma profissional que muitas das vezes é deixada de lado, que é o profissional doméstico, não é isso? Com certeza. Antes da gente iniciar o programa, nós estávamos conversando e a senhora me disse que a história, né, da associação do trabalhador doméstico já tem um bocado de tempo, né? Tem. Antes do sindicato propriamente dito, vocês criaram uma associação, não é isso? Queria que a senhora contasse para o nosso telespectador lá em casa como é que foi a criação dessa associação. Olha, a associação surgiu porque a gente tinha uma reunião no Sindicato dos Professores no Shopping Dom Pedro II. Certo. Era uma reunião da consciência negra. E o que tinha na consciência negra? Muitas domésticas e a maioria negros, né? E elas começaram a ver que se o outro tem um direito, por que a gente não pode ter? Se fulano tem uma carteira assinada, por que a gente não pode ter? E aí começamos a amadurecer, né? A ideia, já que ia entrar a Constituição em 88, e a gente começou a amadurecer isso. Vamos ver como é que a gente faz. E aí eu comecei a ter reuniões nas associações de moradores. Os presidentes das associações abriam espaço para mim conversar com as companheiras, saber qual era o interesse das companheiras, qual era a necessidade das companheiras. E a gente começou a ver que as companheiras tinham necessidade de uma carteira assinada, uma previdência, ter um reconhecimento como trabalhadora e não só vista como uma pessoa que ia lá varrer a casa e pronto. E aí, na verdade, em 1988, foi criada a Associação dos Domésticos. Foi criada a associação. Quando e por que a associação se transformou em sindicato? Quando é que foi esse momento histórico de grande importância, né? Porque como sindicato ele tem outras categorias, outras classificações. O sindicato foi criado em 2000. Para ser sincera, como só tem sindicato na cidade, por que a gente iria continuar só como associação? Na verdade, isso ia valer a pena no sentido, foi elaborado um estatuto, muito mais, então, até para fazer parte do movimento sindical de Petrópolis. Dos outros companheiros.
Ah, que ótimo. E com a inserção do trabalhador doméstico no sindicato e o sindicato junto com o movimento, de que forma isso deu forças para o profissional doméstico? Olha, sempre dá peso, né? Saber que você tem uma empregada que faz parte de um sindicato. Então, isso já vai... E aquela companheira que está dentro do sindicato passa para outra, olha, vai lá no sindicato, lá a gente tem advogado, lá a gente tem pessoas que nos orientam, que nos informam, que nos esclarece sobre nossos direitos, como é que a gente tem que agir, até mesmo para elas saberem como se comportar com os patrões, né, para começar a ter uma outra postura como profissional. Quando a senhora fala o profissional doméstico, eu fico muito feliz porque eu acho que tem que ser tratado exatamente dessa forma. Mas no dia a dia, o doméstico, e a gente fala o doméstico porque tem homens e mulheres, não é assim, não acho que muita gente acha que é só a mulher que trabalha como doméstica e não é assim não, né? Não. Lá no sindicato também tem um quantitativo de homens interessante. Tem, porque olha, a gente tem jardineiro, a gente tem copeiro, a gente tem motorista, a gente tem essa categoria de homens que fazem parte do trabalho doméstico. Então o motorista de uma casa, ele fica dentro do trabalhador doméstico? Dentro do trabalhador doméstico. Quais são então, porque com certeza tanto o nosso telespectador acreditava que era só o profissional que cuida da casa, na limpeza, na faxina, e não é isso. Não. Quais são os profissionais que se enquadram dentro do sindicato do trabalhador doméstico? O motorista, babá, a faxineira, o pessoal que trabalha no jardim, o mordomo, a governanta, a pessoa que cuida de idosos, tudo que passa do portão para dentro de uma casa de família, ele é regido como doméstico. Porque doméstico é o nome da categoria que tem do portão para dentro. Então, o doméstico é toda pessoa que trabalha dentro da sua casa fazendo atividades relacionadas ao bom funcionamento do lar. Isso, na prática. Nossa, então acho que muitas das vezes a gente também acha que é só a doméstica enquanto faxina, não é? Não. E na verdade não é isso. Não. Tenho certeza que isso esclareceu muita gente, até para mim, que já tinha dado uma olhada na legislação. Mas com o estabelecimento do sindicato, propriamente dito, como é que foi a organização disso? Hoje vocês têm um advogado, o que mais que vocês têm no funcionamento do sindicato que dá suporte para o trabalhador doméstico aqui na cidade? Advogado a gente sempre teve, porque para você abrir uma associação ou um sindicato, você tem que ter. A Dona Maria da Graça, não é isso? A doutora Maria da Graça então continua... a doutora Maria da Graça continua com a gente, nós já tivemos o doutor Cláudio, já tivemos o doutor João, já tivemos a doutora Lohan, né? Estamos agora com o doutor Leonardo, quer dizer, a gente tem sempre vários advogados para dar conta. Sempre dentro do sindicato. Certo. A doutora Graça que fica mais tempo, né, dentro do sindicato, porque ela trabalha no setor jurídico e ela é que vê todos os processos, todos os andamentos, para dar o trabalho para o advogado ir para as reuniões, para o processo. Para a nossa doméstica que está lá em casa agora, o profissional doméstico que está trabalhando e que por um acaso esteja ouvindo o nosso programa, quais são as vantagens de se fazer parte do sindicato? Já que só faz parte quem opta por isso, não é? Sim. Olha, nós temos, independente de você estar junto de pessoas que está correndo em busca dos seus direitos, de melhorar a sua situação como trabalhador, a gente também tem convênios, né, que hoje em dia nós estamos com uma saúde aí meia precária, então a gente tem... A saúde pública é complexa. Então nós temos clínicas dentárias, nós temos uma clínica médica, né, que é feito tudo com horinha marcada, uma mensalidadezinha barata para o sindicato e um pagamento também de médico, de consulta, também barata para elas, porque sai muito mais barato do que a consulta popular, do que a consulta particular em si. Então tem tudo isso. E eu acho que só pelo fato dela
está participando dentro do sindicato, ela já começa a ter uma noção diferente, né, de olhar o trabalho doméstico de antigamente. Ela vai começar a ver o trabalho doméstico com outros olhos. A gente estava conversando antes do programa começar e a senhora me disse que trabalha como profissional, trabalhou, né, como profissional agora aposentada. Agora aposentada, que maravilha, né? Mas ralei bastante. Trabalhou muito, mas chegou no momento da vida que recebeu a digna aposentadoria, merecida aposentadoria. E aí, a senhora me disse que começou muito cedo e a senhora viu a transformação de perto, né, do processo de percepção do patrão com o profissional doméstico. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso, assim. Quando a senhora começou, como é que funcionava mais ou menos? E hoje em dia, quando a senhora vê as novas regras de trato com o profissional doméstico? Olha, foi uma vitória o que a gente tem, porque quando eu comecei como doméstica, a gente não tinha salário, a gente não sabia o que era um feriado, a gente não sabia o que era uma folga, a gente não tinha noção de nada. A gente entrava para dentro da casa da patroa e ali a gente se isolava ali dentro. Só vivia naquilo que o patrão e a patroa determinava, né? Mesmo porque a maioria das empregadas estavam fora da sua cidade, longe das suas famílias, e era comandado pelaquela patroa, por aquele patrão que tinha ido lá na casa da criança e ter pegado ela para trazer para o seio da família deles. E aí, na verdade, não tinha carga horária, não tinha também separação de trabalho, né? Não. Era responsável pela limpeza, pela comida, por tomar conta da criança, por ajudar a fazer o dever da criança, por tudo que pudesse e mais um pouco, né? Folga dia de domingo era após o almoço dos patrões, aí dava assim 4 horas da tarde, ela dava o dinheiro, olha, vai pegar o pão e aproveita e dá uma voltinha na praça. Então a gente não ia propriamente porque estava de folga, a gente ia comprar o pão para o lanche das 5, então aproveitava para dar uma voltinha ali na praça, mas já com a responsabilidade de voltar com o pão para o lanche da tarde. Então não era folga, não era passeio, não era nada. Era uma obrigação moral de ter que comprar o pão, né? E aí aproveitava para sair de dentro da casa, de dentro do apartamento, né? E ver assim um pouquinho de gente lá fora. Um pouco do sol, quase isso, né? Quase Na verdade, durante muito tempo, a gente pode até que chegar a comparar com um tipo de trabalho escravo, né? Pode. Pela carga horária, pelo excesso e muitas das vezes até pela própria forma como o patrão lidava com esse profissional. Porque não percebia como um profissional adequadamente, não é isso, dona Irma? Não. Olha, a gente não sabia, a gente sabia assim, hoje é feriado que é dia de Nossa Senhora Aparecida. Mas o que era o feriado de Nossa Senhora Aparecida pra gente? A gente não tinha sabia. Diferença. A gente não sabia. Natal. Feriado no Natal. O que era o feriado no Natal pra gente? A gente não tinha, porque a gente ficava na casa do patrão para servir a ceia meia-noite. Hoje em dia que ninguém fica mais para servir ceia meia-noite, mas antigamente a gente ia servir a ceia meia-noite. Então o Natal não era pra gente, era para os patrões. Né? Então a gente ia dormir na hora de levantar, porque tinha que organizar depois toda aquela confusão toda, e deitava um pouquinho, e daqui a pouco estava na hora de levantar para ir botar o café. Então a gente não sabia. Passou o Natal. 13º, a gente nem sabia que isso existia. A gente recebia... Como assim ganhar um salário, que eu nem sei ganhar salário direito? Como é que eu vou ganhar mais um? Não, a gente não sabia nada, porque como não existia salário, não existia um 13º. E um dos motivos pelos quais essa dificuldade, até mesmo do profissional entender, é porque o trabalho do doméstico não é regido pela CLT, não é isso? Não. Por que a senhora, qual é a sua opinião a respeito disso? Por que não é regido pela CLT? Eu acredito porque antigamente os domésticos não eram olhados como profissional. E só depois de muita luta, de muita busca, aí sim, aí resolveram reconhecer, mas aí só teve que botar como uma emenda, que é o que existe, que foi uma emenda dentro da Constituição de 88. Por isso, toda essa dificuldade da gente conseguir que o trabalhador doméstico se iguale aos outros trabalhadores. A gente vai fazer um breve intervalo e a gente volta no próximo bloco conversando e explicando quais foram os avanços práticos no dia a dia do trabalhador doméstico. Carga horária, separação, tudo mais. Fica com a gente que a gente volta daqui a pouquinho. Olá, eu sou Osmar Prado e estou aqui para falar sobre algo muito grave.
No Congresso Nacional, um projeto de lei pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. Imagine a escola dos seus filhos sem professores, hospitais sem médicos e enfermeiros, uma construtora sem operários. Todos substituídos por profissionais com menos direitos e garantias. A terceirização se dá quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O projeto pretende autorizar essa prática de forma generalizada. O resultado será prejudicial a todos os brasileiros, pois os trabalhadores perderão direitos e garantias conquistados com anos de lutas. A proposta traz benefícios apenas para os empresários que usarão a mão de obra com custo baixo. Basta lembrar que os maiores índices de acidentes de trabalho que hoje ocorrem no Brasil atingem os trabalhadores terceirizados. Caso ocorra a aprovação desse projeto, teremos redução dos atuais salários e empresas sem empregados. Pois todos serão terceirizados. A terceirização existe para que a produção fique mais barata. O que pode acobertar o trabalho escravo no Brasil. Não podemos permitir que poucos ganhem com o trabalho de milhões. Esse é o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não. Eu digo não. Eu digo não. Não para a terceirização do trabalho. E você? Eu sou a Peppa. Esse é meu irmãozinho George. Essa é minha mamãe. E esse é meu papai. Peppa Pig. Peppa Pig, a porquinha mais famosa da TV, volta a Petrópolis para uma apresentação no domingo, dia 23 de novembro, às 15 horas, no Teatro Dom Pedro. Ingressos a partir de R$20. À venda no Cinemax Mercado Estação e na bilheteria do Teatro Dom Pedro. Informações através dos telefones 2231 9707 e 98101 4558, ou ainda através da fanpage da X da Questão Produções. Estamos de volta com o programa Trabalhador em Foco e a primeira frase que você ouviu foi, não pergunta isso, por quê? Porque aqui assim a gente quer falar a verdade e a gente também se preocupa com o resultado final, né, do que a gente está passando de informação. Então vamos começar do começo, dona Irma. Quando agora, né, no ano passado, já tem um ano que as novas regras estão se estabelecendo, já tem um ano que está no processo de divulgação. Não, tem muito tempo aí. Né? Tem um bocado de tempo. Então, desde que estão sendo estabelecidas as novas regras para o trabalho da doméstica, o que mudou na prática? Olha, mudou bastante. Mudou bastante. Olha, a gente começou tendo o direito da carteira assinada. Previdência, tudo direitinho. Certo. Aí já veio, aí a gente só tinha direito a 20 dias úteis de férias. Aí lutamos, conseguimos fazer com que ela se tornasse 30 dias, com mais o acréscimo de mais um terço sobre as férias. Isso já foi um avanço. Aí depois veio a carga horária, que a carga horária está ainda, né? Porque a carga horária pode ser preenchida através de um ponto de assinatura. Pode. Não é isso? Pode. Na verdade, é um ponto de assinatura. E aí a gente tem um pouco de medo, né? Será que as pessoas estão assinando o horário certo? Ou vão assinando o horário para ficar no horário direitinho, mas trabalham um pouco mais e chegam um pouco mais cedo? É isso que as pessoas... A gente não está lá totalmente para saber o que está acontecendo. Uhum. Mas eu acho que já melhorou bastante, porque antigamente a gente entrava no serviço às 6 da manhã e saía às 10 da noite. Então, eu acho que isso melhorou bastante. A carga horária já está sendo cada vez mais estabelecida. Né? De uma forma geral, a senhora que está em contato com os profissionais que estão trabalhando, o respeito ao intervalo ainda existe?
Olha, existir até existe, só que a própria trabalhadora, ela não se preocupa muito em ficar fazendo intervalo. Tem aquela que tira só a hora de almoço, que a hora de almoço existe. Certo. Mas tem outras que até nem tira, porque se ela tira 1 hora de almoço, ela vai ter que levar mais 1 hora para frente para poder terminar o trabalho dela. Entendi. Então, se ela não tira a hora de almoço, ela sai no horário normal, porque geralmente as empregadas domésticas são donas de casa, que tem horário para chegar em casa, tem horário para pegar o filho na creche, tem horário para pegar o filho no colégio. E temos o problema com horários de ônibus para poder chegar em casa, porque ninguém mora perto do trabalho, tem que se deslocar. Então, realmente, a hora de almoço existe. Querendo tirar, ninguém pode impedir. Certo. Tá? Mas se ela não quer fazer, porque ela quer adiantar o lado dela, aí é uma questão dela. Com as novas leis estabelecidas para o trabalho da doméstica, como é que está funcionando na prática a questão de múltiplas tarefas? Ou seja, essa profissional doméstica, né, que a gente pensa que cuida da casa, do lar, da roupa, também é responsável pela cozinha, pela comida, pelo café da manhã, pelo almoço, pelo lanche das crianças para a escola, que também é responsável pelo cuidado com o jardim, muitas vezes, que também é responsável por tomar conta da criança que ainda não foi para a escola. Isso é permitido nesse novo processo de legislação? Olha, quando se fala doméstica, ela está administrando praticamente tudo dentro de uma casa, né? Tem aquela família que pode pagar uma babá para ficar exclusivamente com a criança, que eu acho que isso deveria ser realmente o certo, porque você está no tanque, tu está na cozinha, ao mesmo tempo cuidando de uma criança pequenininha, você fica realmente meio... né? E a responsabilidade é diferente, né? Porque diferente. Quando é o pai, quando é a mãe que está cuidando e fazendo isso tudo, eu lá em casa, no dia que eu tiver a minha criança, eu vou estar trabalhando, vou estar com a panela no fogo, vou estar com a máquina batendo e também vou estar olhando meu filho. Mas ele é meu filho. É uma responsabilidade diferente do que quando é um filho do outro. É diferente, porque quando você é cobrado socialmente a de uma mãe outra sai forma. assim, olha, tenha muito cuidado com o meu bebê. Então você já sente um peso maior na responsabilidade, entendeu? Eu até costumo às vezes conversar com as companheiras, eu digo, olha, se você tem um bebê para cuidar, desliga o fogo da panela. Vai lá e cuida do bebê. Para não queimar o arroz e ao mesmo tempo... E ao mesmo tempo não deixar que o bebê sofra um acidente, porque a sua responsabilidade com o bebê é sua. E é prioridade. E é prioridade. Certo. Entendeu? Faça a prioridade sempre o bebê. A mesma coisa para quem cuida de um idoso em cima de uma cama. A prioridade é ir lá, estar sempre olhando o idoso, para evitar que o idoso levante sozinho, que toma um tombo, se quebre todo. Entendeu? Então são duas responsabilidades pesada. O nosso programa, ele é gostoso, a gente vai conversando e com certeza dessa forma o nosso telespectador lá vai obtendo informações, mas por incrível que pareça, o nosso tempo está quase chegando ao final. E por conta disso, eu queria que a senhora me explicasse pontualmente assim, falasse para o nosso telespectador, se ele é ou não registrado. E nesse momento, acabou de assistir a nossa conversa, viu a respeito da luta do trabalhador doméstico ao longo dos anos, são quase 30 anos, né, de luta, desde 1988, né, com a associação aqui em Petrópolis. Então, assim, com toda essa informações que nós passamos, se ele está se sentindo lesado de alguma forma, quais são os primeiros passos que ele deve tomar em contato com o sindicato? Olha, não digo nem com o sindicato, mas eu acho que a primeira coisa que ele tem que fazer é chamar o patrão ou a patroa, se sentar e tentar conversar. Eu acho que os dois, um precisa do outro. E se um precisa do outro, por que não fazer com que as coisas fiquem bem para as duas partes? Certo. Sentar, conversar com o patrão e verificar se dá para poder entrar em vigor com o que está acontecendo na lei. Se o patrão não aceitou, e aí teve aquela primeira conversa, não, eu não vou registrar a sua carteira, não, a gente vai continuar do jeito que está. Quais são as próximas medidas a serem tomadas? A gente sabe que em muitos momentos isso pode até gerar uma possível demissão para ele. Mas se também a gente não tiver coragem de cobrar os nossos direitos, a gente não está indo a favor do processo democrático, né? Do processo de respeito do trabalhador de todas as categorias. Porque o sindicato, né, a pessoa que está lá na fábrica e que é do sindicato do vestuário, o seu Jorge Múcio vai lá brigar.
né? E com certeza, dentro da casa da pessoa, fica mais difícil da senhora ir brigar por ele. Então ele também precisa ter um pouco de coragem de se estabelecer enquanto adulto, profissional, dono de si, para poder ter coragem. Até porque no mercado de doméstica tem um monte de gente querendo um bom profissional. Isso também é um pouco de verdade. Aí o que a gente fala? O doméstico sentou, conversou com o patrão, não resolveu. Se ele é um bom profissional, não vai faltar emprego para ele. Com certeza. Então diga, patrão, sinto muito, mas eu tenho que olhar o meu lado. Aí se o patrão, naquela hora, sentir que está perdendo, né, um bom profissional, porque um bom profissional... É difícil. Está difícil? Aquela pessoa que você pode confiar a sua casa, aquela pessoa que você tem certeza. Confia a chave da casa, confia a comida, confia tudo. Confia seu filho, confia tudo, está difícil. Então, nessa hora, de repente, a patroa vai dizer, peraí, eu estou perdendo uma profissional, eu estou perdendo uma pessoa que eu posso confiar, que eu posso deixar dentro da minha casa, que me satisfaz em tudo que realmente é necessário como trabalhadora, como profissional. Não, peraí, dona Maria, vamos sentar aqui, vamos rever aquilo que você me pediu. E aí, se a pessoa reviu, percebeu que vale a pena, ir ao sindicato para poder resolver as questões burocráticas é uma boa opção. Sim, mas eu gostaria também que as pessoas comparecessem ao sindicato não só para reclamação. Não só para reclamação. Para ser sócia. Para ser sócia, para poder usufruir dos direitos e para se assumir enquanto trabalhador doméstico. Porque a partir do momento que ele está lá dentro, ele já começa a ter um pouco mais de respeito, né? Porque aí a patroa não está lidando com uma Maria qualquer, ela está lidando com uma Maria que tem conhecimento. Que faz parte do sindicato. Que tem força, que tem força e que tem peso. E está junto de pessoas que pode orientá-la até a favor mesmo, para que ela seja cada vez melhor profissional, para que o patrão fique mais satisfeito. Maravilha, dona Irma, muito obrigada. Foi um prazer conversar com a senhora. Eu tenho certeza que para o nosso telespectador a gente conseguiu elucidar questões muito importantes. E de qualquer forma, se você ainda está com alguma dúvida, dona Irma, queria só que a senhora falasse o telefone do sindicato, para as pessoas entrarem em contato, descobrir direitinho o endereço. Melhor que o telefone, o endereço. Fala para mim. É Rua Paulo Barbosa, 180, Edifício Tomás. É uma galeria que fica na calçada onde tem um Terê Fruta, ela fica ao lado da padaria, porque às vezes as pessoas se localizam mais sabendo... Maravilha. Tem ali o Terê Fruta, então, padaria, é ao lado. Vamos atrás do sindicato. Terceiro andar, sala 305, 306, abre sempre a partir das 3 horas, tem sempre alguém lá para atender, tem sempre alguém para dar uma informação. Que ótimo, né, dona Irma. Então sempre você... que chegar vai ser sempre bem servido. Obrigada. Você, trabalhador doméstico, que ainda não está com os seus direitos corretos, corre atrás. Corre atrás porque você, eu, todos nós merecemos dignidade para poder cumprir as nossas tarefas enquanto profissional. Queria agradecer a dona Irma mais uma vez, lembrar que esse programa é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de 14 sindicatos que querem levar para você informações úteis a respeito do mundo do trabalhador, do mundo correto do trabalhador, respeitando todos os direitos. Obrigada a todos. Na próxima semana a gente volta com uma entrevista super interessante. Obrigada, um abraço grande. Tchau, tchau.